Você assumiu a gestão de uma equipe, tem um desafio de trazer essa equipe para um patamar de alto desempenho, de alta performance. Você está ligado nos pilares da formação de uma equipe autogerenciável, que é um recrutamento bem feito, processos bem desenhados, mensuração, acompanhamento constante através da comunicação, mas você recebeu uma ótima notícia da sua empresa. Você vai ter que trabalhar a gestão da sua equipe, a comunicação interna da sua equipe, da sua empresa, com o orçamento zero. Normal, né? Acontece. A gente sempre tem demandas, a gente sempre tem projetos e muitas vezes a empresa não estava preparado, né, de forma a ter o orçamento disponível para esse tipo de projeto. O ideal é o quê? Que entre outubro e novembro do ano anterior, você prepare projetos de comunicação interna, de acompanhamento de equipes, de ações de endomarketing, para que a empresa possa separar um orçamento para você executar essas ações. Mas se aconteceu de você assumir uma equipe agora, recente, e trazer para sua empresa um projeto de comunicação interna e ouvir que não tem orçamento, não desanime, não se preocupe completamente. Não é hora de jogar o projeto na gaveta. Há sim a possibilidade de você iniciar um trabalho de comunicação interna com ferramentas que você já tem. Então, para começar um projeto de comunicação interna, você precisa ter uma coisa que é a mais importante, que é querer, que é ter boa vontade. Tendo boa vontade, já tem metade do caminho andado. Por quê? Porque a comunicação, ela é feita de pessoas para pessoas. A comunicação é algo orgânico, é algo natural, é algo que se transforma. Então você não vai começar um projeto de comunicação interna porque você comprou um sistema. Você comprou uma rede social corporativa, você instalou uma TV corporativa, uma rádio corporativa. Não é porque você contratou uma empresa, um profissional, um consultor para estruturar um trabalho de comunicação lá dentro, que aí ele passa a existir. O primeiro passo de um trabalho de comunicação que vai unir as suas equipes, vai alinhar o propósito da empresa com as entregas de resultado, é o seu querer. É você querer se conectar com as pessoas, se querer conectar com os seus colaboradores, se conectar com os membros da sua equipe. Então, o primeiro passo para construir uma comunicação integrada, estratégica, que traz resultados reais para o seu negócio, é a boa vontade, é o querer. E para isso, você pode abrir mão de ferramentas que já existem, ferramentas que são gratuitas. Então, é diferente quando eu vou falar, por exemplo, para uma pessoa da área de comunicação, seja um jornalista, um publicitário, uma pessoa da área de marketing, como usar canais de comunicação. Essa pessoa ela já teve uma vivência, ela já teve uma experiência com canais de comunicação. Mas talvez não seja o seu caso, talvez você seja uma pessoa que trabalhou muito numa área operacional ou você se desenvolveu para essa área de gestão e agora você está vendo a importância de canais de comunicação, do uso da comunicação para potencializar a sua equipe. Então, o que eu posso dizer para você é que o primeiro passo é esse querer. O segundo passo é você buscar quais são os canais de comunicação que a sua empresa já usa. Alguma coisa já tem. É muito raro você chegar hoje em dia numa empresa que não tem comunicação nenhuma. A gente está em 2024, a gente tem hoje as pessoas com o celular na mão o tempo inteiro, né? Tirando, obviamente, áreas de produção, áreas de atendimento, que o uso do celular ali não é permitido, né? Mas tirando esses casos muito específicos, os colaboradores hoje andam com o celular na mão, com o celular no bolso, e dali, este celular é uma fonte riquíssima de possibilidades, porque você pode trabalhar com mídias que sejam áudio, que seja vídeo, que seja foto, que seja texto. O celular é um aparelho ali, um device que aceita todas praticamente as extensões ali de formas de comunicação que você pode trabalhar. Então, se você vai trabalhar com canais de comunicação, você primeiro vai entender quem são essas pessoas com quem você vai falar. E aí você vai escolher os canais certos, canais que já existem. Vou dar um exemplo. Eu comentei aqui com a diferença de indústria, né? De você trabalhar na indústria, por exemplo, que você não trabalha com o celular ou com um computador.
Muitas vezes você trabalha, se for um ambiente muito barulhento, até com protetores, né, auriculares, com fones, para que você não escute o ruído, né, para que isso não comprometa a sua audição. Então, como é que você vai ficar sabendo das coisas se você trabalha ali naqueles períodos um olhar muito focado ali na produção, na operação? Você vai olhar quando você sair dali. Então, o primeiro canal de comunicação que você pode se aproveitar é você mesmo, você líder. Você é o principal canal, você fala com essa pessoa, né, presencialmente que seja, então você tem ali um canal direto, uma comunicação que a gente chama de comunicação direta. Você chega lá e passa a mensagem para ele. Existem os canais indiretos, que aí são os informativos impressos, a televisão corporativa, uma rádio corporativa, e aí eu estou falando especificamente quando você não tem o celular ou o computador como ferramenta digital, né? Então você pode usar dos ambientes de convivência, por exemplo, das áreas coletivas da sua empresa, uma sala onde as pessoas vão depois do almoço, ou uma sala ali que tenha computadores com a internet para a pessoa poder acessar um e-mail, poder entrar numa rede social, né? Então, desses ambientes de convivência, onde que eu posso colocar o meu comunicado, né? Onde eu posso falar com esse meu colaborador? Ah, eu tenho aqui uma parede com um mural, eu posso colocar informações ali, eu posso ter isso, por exemplo, numa programação que fique passando na televisão. E aí, quando eu falo uma programação, eu estou falando de você usar um PowerPoint mesmo, um Canva ali grátis, criar ali as notícias, as fotos, os vídeos, os áudios, montar essa apresentação, espetar um pendrive ali atrás da televisão e você tem ali uma TV corporativa caseira, né, com uma programação ali que você montou. Você pode ter pontos da empresa, murais, painéis, onde informações estratégicas ali são atualizadas, onde a pessoa passe por ali e leia aquela informação, né, caixas para receber feedbacks, caixas de opinião, os opinários. Tudo isso são ferramentas que você pode trabalhar que talvez já existam nesse teu ambiente. E aí, avançando mais para o ambiente digital, então se você não está trabalhando com distribuição de produto, com produção industrial, com atendimento de cliente, onde o uso do celular ali não é permitido em pequenos momentos, né? Aí, se você pode usar do ambiente digital, aí você vai trabalhar grupos de WhatsApp, você vai trabalhar redes sociais corporativas, você vai trabalhar com intranets, né, com blogs, com ambientes ali, newsletters, que vão ser mais ricos em termos de informação, de conteúdo. Então, você pode usar de soluções que já estão ali disponíveis no teu ambiente de trabalho, né? Mural, impressos, painéis, televisão, todos esses cenários que já estão ali e trabalhar a comunicação interna estratégica e alinhada aos interesses da empresa. Eu tenho uma experiência muito divertida com uma indústria, eles tinham um refeitório, e independentemente da pessoa trabalhar na área de produção ou na área administrativa, o refeitório, obviamente, era único e todo mundo almoçava junto lá. Os horários eram diferentes, né, por causa dos turnos ali de trabalho, mas aquele refeitório era super democrático. Depois eles acabaram instalando televisões em outros pontos da fábrica ali para trabalhar a comunicação, mas antes eles trabalhavam com o meio físico. Então o que eles usavam? Eles viam que os jornais impressos as pessoas levavam para casa, liam, consumiam esse conteúdo, claro, mas aquela informação ali do dia a dia acabava passando batida, né? Às vezes a pessoa não pegou o informativo, pegou e não leu. Então o que eles faziam para ter certeza que a pessoa ia acessar? Eles tinham as mesas do refeitório. Então, eles mandavam imprimir as notícias como se fosse a toalha da mesa do refeitório, descartável. Então, quando a gente sentava para almoçar, a gente lia as notícias. A gente se servia ali no buffet e quando a gente sentava para comer, a gente ficava lendo aqueles balõezinhos de notícias que estavam ali impressos na toalha da mesa. Essa toalha era trocada toda semana, né? Então, aquela notícia durava ali uma semana e acho que toda segunda-feira tinham notícias novas, né? Então, assim, use as ferramentas que você já tem. A boa vontade é metade do caminho para o teu sucesso. Você tendo boa vontade, você vai olhar o que a empresa já disponibiliza para você e vai conseguir pensar uma melhor estratégia de aproveitar esses canais já consolidados para trabalhar os conteúdos estratégicos
de engajamento, de envolvimento, de aproximação com as suas equipes, com a sua equipe. Uma outra maneira de você usar ferramentas gratuitas para desenvolver seu trabalho de comunicação interna é usar ferramentas que hoje em dia são aplicadas ao marketing digital. E aí a gente está indo um pouquinho mais na especificidade, mas vocês vão ver como ela vai funcionar. O que especificamente são ferramentas de marketing digital? Os CRMs. Né? Os CRMs são ferramentas de controles de clientes. Então, como funciona uma ferramenta de CRM? É muito trabalho por e-mail. Né? Então, você tem um grupo X de pessoas, no caso de você, os membros da sua empresa, ou os membros da sua equipe, e você vai trabalhar com eles campanhas de comunicação interna ou de endomarketing via e-mail. Podem ser e-mails pontuais, de comunicados especificamente de algum assunto, como pode ser um e-mail periódico, por exemplo, uma newsletter que semanalmente você envia, ou quinzenalmente, ou mensalmente, você envia para suas equipes, para os seus colaboradores. Por que não mandar da ferramenta de e-mail que você usa normalmente? Primeiro, geralmente a ferramenta de e-mail te permite menos design, te permite menos criatividade na construção do e-mail. E essas ferramentas de CRM já têm templates com imagens, com GIFs. Eles têm mais recursos para você trabalhar a construção de e-mails. Segundo, além de melhorar a parte estética, o que ajuda demais no engajamento da leitura daquela mensagem, porque quando você manda um e-mail muito sequinho ali, só o texto, às vezes sem imagem, sem nada, a probabilidade daquele e-mail ser aberto, ser lido e ser compreendido é menor do que quando você manda uma mensagem muito mais envolvente, muito mais atraente, né? Esteticamente mais bonita. E você consegue ter uma mensuração mais exata. O que é essa mensuração mais exata? É você conseguir, daquela lista de e-mails que você tem, saber quantas pessoas receberam o e-mail, quantas abriram o e-mail, quantas clicaram em algum link ali que você colocou, né, os chamados CTAs, né, os Call to Actions, as chamadas para a ação dentro do seu e-mail, se você mandou eles para algum vídeo, se mandou eles para alguma publicação em outro ambiente da empresa, para algum documento que precisasse ser baixado, ser lido. Então, assim, quais foram esses links que as pessoas clicaram? Quantos e-mails nem foram entregues? Quantos deram erro? Então, essas ferramentas de CRM te dão dados, te dão insumos para que você possa melhorar as suas campanhas de e-mail internas. Então, foram desenvolvidas para buscar novos clientes, novos leads, as campanhas de marketing digital, pensando em trazer pessoas para comprar o seu produto, também podem ser usadas essa inteligência, essas ferramentas todas para desenvolver o seu público interno, os seus colaboradores. Então, usar ferramentas essas de CRM ajuda na questão do design, ajuda na questão da mensuração e ajuda na questão da manutenção dos novos usuários. Então, você consegue dali, por exemplo, como eu falei, ver quantos e-mails deram errado e quantos estão faltando. Então, você consegue ver, por exemplo, assim, eu tenho 100 colaboradores, mas aqui na minha base de e-mail eu tenho só 90 e-mails. Tem 10 colaboradores novos, por exemplo, que talvez não tenham entrado nessa base. Então, você consegue ajustar. Opa, eu tenho aqui 100 colaboradores, mas eu tenho 130 na minha base. Peraí, tem 30 pessoas que já esses e-mails não estão mais valendo. Então, você consegue ter sempre um controle do seu bando, né? De quantas pessoas estão ali nesse teu gerenciamento, que e-mails eles estão gostando mais, que e-mails eles abrem mais, se eles estão interagindo, se eles não estão interagindo. Você consegue ter dali uma infinidade de respostas. Você pode mandar questionários para eles responderem, a aplicação da pesquisa de clima, as campanhas de relacionamento, né, de Dia das Mães, Dia dos Pais, de bem-estar, né, de saúde, de benefícios, tudo isso de forma mensurável. Né? Então, quando você simplesmente tem aquele e-mail que o pessoal da TI costuma ter e que funciona, ok, não tem nenhum problema isso, mas é aquele @todos, né? Então, manda um e-mail pro @todos. Ok, mas você pode mandar comunicações segmentadas. Eu quero mandar só para a equipe de venda, isso aqui é só para a equipe de produção, isso aqui é só para a equipe de programação.
Você consegue direcionar seus grupos, taguear, ver quem está mais engajando, quem abre mais os e-mails, quem não abre, premiar, né, as pessoas que se envolvem mais nas campanhas. Então, assim, usar ferramentas de CRM é uma baita de uma ajuda para quem está fazendo uma gestão de engajamento de comunicação interna. E aí você vai me falar, ok, mas para comprar ferramentas de CRM eu preciso de dinheiro. Sim e não. Existem ferramentas gratuitas. Hoje, por exemplo, como o MailChimp, que é uma ferramenta lindíssima, cria páginas, cria campanhas de e-mail super bonitas, tem relatórios bem feitos, que para até 500 pessoas dentro da sua base, você não paga nada. Você só começa a pagar por usar essa ferramenta quando você tem mais de 500 inscritos, né, dentro dessa sua ferramenta. Então, se você considerar que para você ter 500 colaboradores, você já é considerado uma grande empresa, então você tem aí um bom chão pela frente para usar uma ferramenta de CRM de graça. E isso envolve tudo, né? Envolve você ter o Canva como uma ferramenta para publicação, para criação de imagem, para produzir, por exemplo, esses PPTs que eu falei para colocar numa TV corporativa, né? Criar esse material visual, criar esse cenário. Você tem softwares grátis para baixar imagens, como o FreePic, né? Você pode ir lá botar uma imagem bonita, fazer um e-mail bonito, com uma produção legal. Então, assim, você não precisa hoje de uma equipe de design, de uma contratação de uma ferramenta de CRM, de contratar uma rede social corporativa. Hoje você pode criar todo um ambiente interno seu corporativo, como, por exemplo, o RunHub. RunHub é um aplicativo gratuito onde você cria toda uma rede social corporativa, com grupos, com comunidades, com postagens em feed, com organização, com agenda, com integrações. É uma ferramenta riquíssima. Empresas grandes que têm uma complexidade na segmentação das informações, na segmentação dos grupos, pode sim tirar o uso de ferramentas como o RunHub que vão ter resultados maravilhosos. Existem as ferramentas pagas? Existe, sim, aí com apoio de CS, com apoio, né, da área toda de desenvolvimento para melhorar, para a usabilidade do sistema, mas existem também essas ferramentas, como eu citei, que são gratuitas, onde você pode ter banco de imagem, você pode ter controle de mensuração das campanhas de endomarketing, você pode usar toda a parte de design. Então, hoje você pode estruturar toda uma área de comunicação interna e endomarketing dentro da sua empresa, tendo como princípio a boa vontade de aprender a usar, a boa vontade de envolver pessoas nessas campanhas, a boa vontade de entender quais são os assuntos que são importantes para essa comunidade, né, para essa equipe, para essa empresa, e usar, sim, abrir mão aí de ferramentas gratuitas que vão fazer o teu trabalho ser muito mais bonito, né, esteticamente mais bonito, mensurações baseadas em fatos, realmente, em números ali, não em eu acho que a campanha deu certo ou eu acho que a campanha não foi boa. Não, a campanha deu certo porque aqui, ó, tantos porcentos de e-mail aberto, tantos porcentos de cliques feitos, tantos porcento de e-mails engajados com resposta. Então, você consegue trabalhar o resultado da sua campanha de comunicação tendo, sim, ferramentas muito boas e gratuitas à sua disposição. Então, ter uma reestruturação dessa parte das ferramentas, dos sistemas, não pode ser um impedimento porque você não tem dinheiro, porque existem, sim, soluções de mercado muito boas que são totalmente gratuitas e que fazem com que o seu trabalho de comunicação vá para um outro nível. E usando, então, essa estrutura, né, de você conhecer as pessoas com que você vai conversar, né, com quem você vai trabalhar, escolher os canais, os melhores canais para se trabalhar essa comunicação, usando, né, esse argumento, né, de que não precisa de investimento, basta que você conheça as ferramentas e use elas com inteligência, você passa, então, a olhar a comunicação, os assuntos do seu dia a dia com um olhar de editor. O que é esse olhar de editor? Pela minha experiência profissional como jornalista, então, assim, minha formação inicial, né, é de jornalismo, é comunicação de massa, e eu digo assim que a faculdade de jornalismo é uma faculdade muito rica. Pode parecer, às vezes, assim, tá, mas como é que tu aprende a ser jornalista?
né? O que você aprende numa faculdade de jornalismo? Que tipo de comunicação é essa feita? E uma das principais coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo, pelo menos aqui na Federal de Santa Catarina, que foi onde eu me formei, é você ser efetivamente um entrevistador. É você conseguir olhar o cenário e extrair dali as respostas, extrair dali um recorte. Eu tive um professor na faculdade que falou uma coisa e foi uma maneira muito didática de explicar. Assim como acontece na cidade, né, quando você está trabalhando como jornalista, você vai para a cidade, vai para a rua em busca da notícia, em busca dos acontecimentos, isso também acontece dentro do ambiente corporativo. Né? O líder ali, o gestor, ele está olhando o cenário da empresa buscando essa notícia, esse olhar de editor. E como é que a gente olha isso? Que foi isso que esse professor me ensinou. Você tem o cenário, é um quadro, né? E esse quadro tem informações das mais variadas. É um cenário da cidade, urbano, né? Ou rural que seja. Mas você tá ali com um monte de interferências quando você tira aquela foto. A notícia é um pequeno recorte desse cenário, dessa fotografia. Né, que existe uma, teoricamente falando, né, esse cenário maior, o pessoal chama de big picture. Né? Você olha a big picture e depois você vai no detalhe. Então, o que é, vamos dizer, o recorte no jornalismo? A cidade, o dia acontecendo, a vida acontecendo, e aí um acidente. Puf, uma batida de carro, um atropelamento, alguma coisa. Ali virou notícia, foi um recorte. Então você tem todo o cenário do bairro, da cidade, e você vai lá no acidente. Você tem que responder pelo menos cinco coisas daquele acidente. O que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Né? Então, o que, como, onde, quando e por quê? As 5 perguntas. Né? O que aconteceu, como, onde, como e por quê. Então, você está ali e você tem que escrever essas 5 respostas. Acontece a mesma coisa no ambiente corporativo. Aconteceu alguma coisa, faz o recorte. A empresa está desenvolvendo tal coisa, faz o recorte. Tudo isso vira notícia. E aí, na hora de transformar isso em notícia, responder as 5 perguntas. O que, como, onde, quando e por quê. Você sintoniza as pessoas dos acontecimentos e, com isso, a comunicação acaba nivelando as pessoas por um entendimento. E aí você pode dizer que está todo mundo numa mesma página, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Então, esse olhar de editor é algo que é praticável. Algumas pessoas abençoadas, assim, escolhidos, né, tem esse olhar muito crítico de editor. Bate o olho na coisa e fala, putz, isso aqui é bom, isso aqui é notícia, isso aqui é diferencial, isso aqui vai chamar a atenção das pessoas. E outras precisam praticar esse olhar. Então, o que acontece quando você tem esse olhar de editor com mais prática? Você consegue trazer o tempo inteiro para sua equipe, para sua empresa, esses insights, essas notícias do que acontece ao entorno delas. E quanto mais elas entendem o que acontece no entorno delas, mais elas conseguem contribuir, porque elas compreendem o que elas estão fazendo ali, o papel delas dentro desse ecossistema, dentro desse ambiente corporativo. Quando você não sabe o que acontece à sua volta, a sua visão ela fica limitada ao seu ambiente ali, ao seu núcleo. E quando você sabe o que acontece fora desse teu núcleo, você consegue pensar, daí sim, pensar e agir fora da caixa, porque você está sabendo aonde isso vai chegar, o seu olhar ganha essa amplitude. Então, esse olhar de editor parte do líder. O líder ele tem que ter esse olhar crítico em relação às notícias e trazer as notícias para as pessoas, explicando, trazendo pelo menos essas 5 respostas. O que, como, quando, onde e o porquê. Né? Não é simplesmente porque é assim, porque foi definido assim. Tem uns porquês, todas as coisas têm os seus porquês. E quanto mais porquê você explica para um adulto, mais ele aprende. Né? Então você tem esse olhar, e esse olhar vai sendo repassado. Daqui a pouco você começa a ter outras pessoas na empresa, na sua equipe, com esse olhar treinado, com esse olhar de editor. E aí você chega num patamar de comunicação interna que eu chamo já de comunicação engajada, é onde você tem outras pessoas contribuindo para a produção de conteúdo orgânico e de qualidade que acrescenta ao dia a dia do ambiente de trabalho, que resolve problemas, que diminui retrabalho, que diminui ruído, que cria engajamento, que cria sentimento de pertencimento, que ajuda sim as pessoas a evoluírem. Então,
Quanto mais pessoas com esse olhar de editor, com esse olhar crítico em relação à notícia, tiverem presentes no seu ambiente de trabalho, tiver nas suas equipes, melhor para você. Aproveite dessas pessoas que são influenciadores naturais, né, que vão conseguir pegar aquilo que está acontecendo ao redor deles do dia a dia e transformar isso em notícia. E quanto mais notícia a sua empresa produzir, mais seus colaboradores vão estar alinhados e mais eles vão desempenhar e vão contribuir para o sucesso do seu negócio.